De onde vêm as boas ideias? Olha, eu tenho certeza que para muita gente a resposta para essa pergunta é aquela resposta de $1 milhão. Nos últimos 2 anos que eu venho conversando cada vez mais com a galera de Game Dev, percebo que muitos dizem que não tem criatividade, ou que não consegue desenvolver mecânicas de gameplay, ou até histórias baseadas em assuntos interessantes. Só que eu acho que é exatamente o contrário. Eu vejo que as pessoas, principalmente os brasileiros, têm excelentes ideias. Só que o que está acontecendo é que muita gente não entende seu próprio processo criativo. Então o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre o processo criativo, porque criatividade não é exatamente você ter ela ou você não ter. E simplesmente é um processo onde você pode desenvolver a sua criatividade e se você quiser você pode descobrir ou saber se alguma coisa vai funcionar ou não de forma criativa através de um processo. Só que para fazer esse vídeo eu decidi me desafiar um pouco. Como eu sinceramente não sou uma pessoa muito criativa, eu quero mostrar que qualquer um pode ter uma ideia para um jogo ou ideias de mecânicas de gameplay que saiam um pouco da caixa e sejam interessantes. E se eu consigo, cara, qualquer um consegue, vai por mim. O desafio de forma geral era o seguinte: eu tenho que pegar algum estilo de jogo que eu deteste e tentar pensar em alguma coisa interessante para desenvolver. E o estilo de jogo que eu não gosto, e aqui eu vou decepcionar um monte de gente, é joguinho de fazenda. Eu não sei explicar bem o porquê, mas eu não gosto de ter que ficar lá gerenciando as coisas, ter que cuidar daquilo lá para depois ter uma safra, sabe? Eu tenho que ficar fazendo e gerando relacionamento com NPCs por aí, sei lá. Eu sou aquele cara que gosta mais de jogo de porradaria, mistério, terror, ficar pulando pra lá e pra cá de jogo de plataforma de forma geral. Mas a partir daí, esse foi o meu desafio. Como é que eu faço pra criar alguma coisa em um gênero que eu não gosto? E o que eu fiz foi bem simples, eu só misturei aquilo que eu não gosto com aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo e consumo conteúdo sobre aquilo no meu dia a dia. Porque o que faz a gente ser criativo é o repertório. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois que eu falar sobre a ideia de game que eu tive. Se tu, assim como eu, gosta de ficção científica ou ficção geral, gosta de coisas estranhas, tipo viagem no tempo, mistério, você já deve ter ouvido falar na esfera de Dyson. Ou é Dyson que fala? Eu não sei bem como é que diz isso, acho que é Dyson. Eu vou falar Dyson, porque eu sou BR, mano. A esfera de Dyson é basicamente um dispositivo, vamos dizer assim, que fica em torno do Sol e fica captando energia do Sol e enviando essa energia de volta para a Terra. Isso aqui é uma forma de conseguir captar mais energia, porque quanto mais energia uma civilização usa, mais avançada tecnologicamente ela vai estar. E a ideia aqui é mais ou menos essa: é criar um mundo de fazendinha onde a fazenda esteja no futuro e você tem que gerenciar não só a fazenda de forma tradicional, mas também com o uso de tecnologia. Eu sei que talvez algumas pessoas não queiram jogar isso, porque geralmente jogos de fazenda são meio focados em coisas simples do dia a dia, mas o meu jogo é diferente, eu quero que ele envolva tecnologia. Só que aqui tem um problema: para você criar uma esfera de Dyson, você não vai ter muitos seres humanos no espaço fazendo isso. Na história do meu game, o que aconteceu foi que a humanidade criou uma inteligência artificial e mandou ela pro espaço para se replicar e construir toda essa esfera em torno do Sol. Mas aconteceu um bug, e eu, como bom programador, tenho que colocar um bug no meio do jogo, né? Esse bug fez com que a IA começasse a construir essa esfera e não parasse mais. Então, de tempos em tempos, a luz que começa a chegar aqui na Terra começa a ficar com mais sombra, entende o que eu quero dizer? Basicamente, a esfera de Dyson começou a tapar o Sol, e isso não é legal. Por um lado, você vai ter que lidar com menos luz chegando no solo, ou seja, menos fotossíntese e menos capacidade de qualquer tipo de planta se desenvolver, mas por outro, você também vai poder utilizar mecanismos tecnológicos para desenvolver mais a sua agricultura. A partir daí, a ideia é fazer com que o jogador comece a utilizar elementos de gameplay que façam com que ele tenha que lidar com essas duas coisas, tanto elementos mais tradicionais, mas também elementos mais focados em tecnologia. A partir disso, também vão ter notícias do mundo externo, onde a humanidade vai estar combatendo aquela IA problemática. Então é mais ou menos essa ideia. Ficou um pouco diferente do que muitas pessoas pensam no joguinho de fazenda, mas ao mesmo tempo eu misturo com alguma coisa que eu gosto, eu tenho paixão. Isso faz com que eu tenha mais vontade de criar um game desses. E além disso, você pode até, sei lá, criar um RTS baseado nesse tipo de história. Um RTS onde, em vez de você batalhar com outros seres humanos, ou até mesmo com outros seres de outros planetas, você vai batalhar contra uma IA problemática que começa a tapar o Sol. E com isso, você vai ter que lidar
contar com os recursos que essa IA pode utilizar para continuar construindo essa esfera de Dyson. E a partir daí você vai saber se você está mais próximo de atingir o teu objetivo ou não. O mais próximo possível de atingir o objetivo é você eliminar aquela IA. E o mais longe é quando ela começa a ter muito poder e acabar construindo toda a esfera em torno do Sol. O problema aqui é o seguinte: quanto mais você está próximo de derrotar a IA, menor vai estar a esfera de Dyson, ou menos energia ela vai estar mandando para a Terra e também para os teus equipamentos. Então você vai ficar um pouquinho mais fraco e a IA também. E você vai ter que utilizar metodologias mais normais para combater ela. E quanto mais longe você está do objetivo, que é destruir a IA ou parar a construção da esfera de Dyson, você vai ter mais energia para conseguir criar coisas novas para combater ela. Porque afinal de contas, você vai estar com uma esfera Dyson muito grande, enviando muita energia para a Terra e também para seja lá em que lugar do espaço você for estar. Modéstia à parte, eu curti muito essa ideia e daria tranquilamente para fazer o jogo com base nisso. Mas, como eu falei, se eu consigo ter uma ideia legal, ou que pelo menos eu acho legal, com certeza qualquer um pode ter. Então agora vamos falar sobre os dois tipos de problemas que geralmente uma pessoa sente na hora de lidar com criatividade. Para começo de conversa, eu acho que ninguém tem problemas com criatividade. Se a gente for olhar no dia a dia de qualquer tipo de pessoa, seja ela um engenheiro, um professor ou matemático, qualquer tipo de pessoa mesmo, todo mundo aplica criatividade para resolver problemas. O que é a criatividade se não você achar formas diferentes de solucionar problemas? Quando um professor tá com algum problema para ensinar uma sala de aula inteira, ou algum aluno em específico que tá com algum problema para aprender, ele vai lá e cria uma nova metodologia ou aplica de uma maneira diferente uma certa abordagem. Isso é criatividade. E é por isso que eu acho que os dois problemas são: primeiro, as pessoas subestimam a sua própria criatividade, e segundo, as pessoas não entendem do seu próprio processo criativo, porque a criatividade é um processo e não uma coisa que você tem ou que você não tem. O primeiro passo para entender o nosso processo criativo é ter referências. A gente tem que consumir materiais de outras pessoas. É como aquela velha frase: nada se cria, tudo se copia, ou roube como um artista. E hoje em dia, fala sério, para ter uma boa referência não é tão difícil assim. É como antigamente, que para assistir um filme você tinha que ir na locadora. Hoje em dia você tem Netflix, Prime, Globoplay e vários outros streamings por aí. E se você quiser assistir alguma coisa no YouTube, tem 1 milhão de short horror filmes ou de short sci-fi movies para você assistir. E você vai conseguir ter muito conteúdo de qualidade de graça, sem ter que pagar um centavo, cara. Só que a realidade é que a grande maioria de nós fica no piloto automático o dia inteiro. Vamos falar real. Quantos aí de vocês me ouvindo, ou até eu mesmo, não tá assistindo algum filme, alguma série, algum anime, e você nem viu ou nem entendeu o que aconteceu na última cena? Ou passou o episódio inteiro e você não realmente absorveu aquilo? Quantas vezes você não tá lendo um livro e você esquece completamente aquilo que aconteceu na última página? Quando você tá vendo um filme e você vê uma certa cor aparecendo várias vezes na tela, o que aquela cor significa? Ou quando o diretor faz um take muito específico, dando um zoom no rosto com o personagem, o que aquilo significa? Quando o Kratos, no começo do God of War de 2018, coloca a mão na árvore, respira com calma e a câmera dá uma certa sensação de importância para aquilo, o que aquilo lá significa também? Então a gente acaba não absorvendo todo o material que a gente vê no dia a dia. E isso é por causa do piloto automático. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer para resolver isso, que é sair dessa desgraça desse piloto automático. Um jeito muito simples de fazer isso é você primeiro ler o livro e depois ver o filme. Tá ligado aquele velho meme? Ah, eu sou a pessoa que eu vejo o filme ao invés de ler o livro. Então, quando você lê o livro sem nunca ter visto o filme, o que vai acontecer é que você vai ler as descrições e vai ter que imaginar aquele lugar, aquela história, aqueles personagens com a tua própria mente. Isso vai fazer com que você tenha que estimular mais a tua criatividade, porque a criatividade é um processo que você também pode aprender. Quando você já vê o filme, já conhece os cenários, os personagens, o rosto deles, os trejeitos ou até a voz dos personagens, e depois você lê o livro, muitas vezes você não está lendo o livro imaginando com o teu próprio pensamento. Você está lendo o livro e imaginando aquele cenário com aquilo
que você viu no filme. Eu senti muito isso lendo Harry Potter. Eu primeiro vi todos os filmes e depois eu fui ler os livros. Eu notei que eu não tava lendo o livro, imaginando os personagens ou os ambientes com a minha própria criatividade, e sim com o que o filme entregou pra mim. Diferente do que aconteceu outras vezes, quando eu primeiro li o livro e depois vi o filme ou a série. Agora, por exemplo, vai lançar na Netflix O Problema dos Três Corpos, que é uma série que eu acredito que vai ser incrível porque o livro é muito bom. E pra Netflix errar, olha, vai ter que errar muito feio. Se bem que já errou um pouquinho no passado, né? E lendo os 3 livros do Problema dos Três Corpos, eu consegui imaginar tudo aquilo com a minha própria criatividade. E eu tenho certeza que quando chegar na série, eu vou até me surpreender com o que eu for ler lá. E se eu for ler por uma segunda vez a série de livros, eu vou ter uma outra percepção. Mas nesse meio tempo, eu li aí, sei lá, 1000 e tantas páginas, pensando que os meus próprios neurônios e criando os meus próprios cenários, os meus próprios personagens, como que era a voz deles, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se vestir. Mas claro, eu não tô falando que você tem que ler com ultra profundidade, estudar cada livro, cada filme, cada série que você consome. O que você tem que fazer é simplesmente não ficar no piloto automático. Assim como um programador, que é o meu caso, consegue resolver usando criatividade vários problemas analíticos que ele tem no dia a dia, ele faz isso porque ele consumiu muito material analítico. E quando você quer ser mais criativo para uma história, para um diálogo, para o plot twist de algum jogo, qualquer coisa que você queira fazer que tenha relação com criatividade, o que você pode fazer é tentar conhecer mais sobre esse tipo de conteúdo. Então a dica número 1 para todo esse processo é: não fique no piloto automático. Quando você for parar para ver uma série, não para ver a série no celular ou conversando com várias pessoas em torno de você. Para e assiste a série. Presta atenção no que está acontecendo. Tem uma frase muito boa que eu não faço ideia de quem falou, mas eu sempre plagio. O estudo traz o conhecimento, mas só a reflexão traz a sabedoria. E o segundo problema que as pessoas mais têm com criatividade é o famoso complexo do vira-lata, ou a síndrome do vira-lata, ou síndrome do impostor. É aquele tal de nada do que eu faço fica bom. E assim, eu não vou julgar muito quem pensa por esse lado, porque se a gente for olhar na indústria dos games, tem tantas ideias geniais. Parece que tudo aquilo que a gente cria não é legal, ou não tá no mesmo nível de algum tipo de jogo que você viu por aí. Recentemente eu assisti um anime chamado Vinland Saga. É um anime que fala sobre vingança e sobre o que a vingança faz com o ser humano. Olhando na superfície desse anime, não é nada muito diferente do que a gente já viu várias outras obras fazerem por aí. O Conde de Monte Cristo, Gladiador, God of War, Red Dead Redemption. Essas e outras obras são várias que falam e abordam esse assunto de vingança e o que a vingança faz com o ser humano. Sem falar em várias outras que existem por aí, eu não vou citar agora de cabeça, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui nesse vídeo. Só que se Vinland Saga, que é um anime que na superfície fala sobre isso e conseguiu ganhar um público gigantesco, dublagem para mais de 10 idiomas diferentes e legenda para mais de 30 idiomas diferentes, eu acho que são 30 ou 20 e poucos, é porque ele encontrou o público-alvo dele. E ao mesmo tempo também não subestimou a própria ideia que o criador tinha de construir todo aquele universo em volta daqueles personagens. A gente poderia dizer o mesmo de 2 games muito legais, que é o Celeste e o Gris. No Celeste, a gente vê a Madeline escalando uma montanha, enfrentando vários desafios e vários obstáculos. Dito tudo isso e também levando em consideração as várias outras obras que falam sobre o mesmo tema, será mesmo que quem criou Vinland Saga pensou: nossa, a nossa história é muito parecida com várias outras que existem por aí e talvez nem seja tão boa quanto elas. Será que realmente vale a pena a gente fazer? Claro que ia valer a pena. Eu acho que talvez uma coisa muito parecida pode ter acontecido com quem criou o Celeste. Celeste é um jogo que fala sobre depressão, e isso não é mistério pra ninguém. A Madeline, que é a personagem principal da história, ela tá literalmente escalando uma montanha, passando por obstáculos e enfrentando desafios que representam claramente os obstáculos de depressão e ansiedade dela. E isso é mostrado de forma explícita na tela. Você vê ela fazendo isso através de ações e de diálogos. E tem um outro jogo que fala sobre coisas muito parecidas, que é o Gris. Ele fala sobre isso através das animações, das cores, da trilha sonora, do cenário, coisas muito mais implícitas. Você poderia dizer qual é mais criativo do que o outro? Claro
que não, porque os dois são muito bons, tanto que ambos os jogos tiveram excelentes feedbacks, tanto em análise quanto em vendas. E quantos games por aí que abordam exatamente o mesmo tema de Gris e Celeste, mas que tem um orçamento ainda mais baixo do que esses dois, tem ideias geniais. Você poderia dizer qual é mais ou menos criativo? Por acaso você diria que um é pior do que o outro, simplesmente porque não vendeu tanto? Eu vou ler atualmente agora, eu sei exatamente a resposta. Ela é não. Porque a gente vê isso de fora, mas quando a gente tá fazendo, a sensação é outra. Essa que é a famosa síndrome do impostor. A gente não se sente bom o suficiente para fazer aquilo. Só que quando a gente dá um zoom out, a gente sai do nosso papel e olha por um outro ângulo, a gente sabe que aquilo que a gente tá pensando não faz o mínimo sentido. Porque se um jogo não vendeu tão bem quanto o outro, isso não quer dizer nada. Veja, por exemplo, o Papetura. Papetura é um jogo com uma estética bem original. Ele literalmente é feito à mão e de papel. Claro que ganhou vários prêmios, mas muita gente não conhece. O feito de quem desenvolveu esse jogo é incrível e a nota na Steam é bem alta. Só que ele não vendeu tão bem quanto vários outros jogos por aí. Só que claro, a gente tem que entender a diferença entre a ideia e a execução. Quando a gente fala em execução, a gente tá falando em desenvolver e também em distribuir, e são coisas completamente diferentes. A gente não tem que diminuir o nosso jogo, a nossa ideia, porque ele não vende tão bem ou porque não tem tanta atração para outras pessoas. E falando sobre execução, quer saber se uma ideia é boa ou não? Mostre ela para outras pessoas. Se você tiver medo de que alguém vai roubar tua ideia, não se preocupa, porque ninguém vai roubar ela. As outras pessoas estão mais interessadas em executar as próprias ideias, e ao mesmo tempo, uma ideia não vale nada. O que vale mesmo é a capacidade de execução. Mas quando você comunica essa ideia para outras pessoas e recebe um feedback para saber se a ideia é legal ou não, aí você sabe se vai ter algum futuro para poder ser um jogo que você vai desenvolver ou não. Eu quero que vocês digam aqui nos comentários, será que aquele jogo que eu pensei lá na frente do RTS ou do joguinho de fazenda com a esfera de Dyson é interessante? No próximo vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu tô desenvolvendo e colocando a minha energia, e aí sim isso vale alguma coisa. O jogo é o Killing Time, é um game que eu tô desenvolvendo já tem alguns meses e envolve viagem no tempo, envolve plataforma, porradaria. Eu quero que você conheça para dizer se tá legal ou não tá legal e o que eu posso melhorar ou o que eu posso mudar. Então se inscreva aqui no canal para conhecer mais sobre esse game que eu tô desenvolvendo e deixar o seu feedback sobre ele, porque eu vou levar em consideração que cada pessoa que tá acompanhando o desenvolvimento do jogo vai me dizer, porque a partir disso eu vou melhorando algumas coisas e vou deixando ele ainda mais interessante. E se esse vídeo te ajudou ou te inspirou de alguma forma, eu peço que você curta ele e também compartilhe com aquelas pessoas que também estão nesse mesmo dilema de criatividade. Isso vai me ajudar muito a me manter inspirado para continuar criando conteúdos e também mostrando o game que estou desenvolvendo, que vai aparecer no próximo vídeo que eu vou lançar daqui a pouco. Então se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.